Ai, agora é o momento que eu choro. Desculpa. Chamou minha filha de doente, que ela não podia sair de casa se ela não estava pronta para o mundo, que eu deveria pensar antes de colocar filho no mundo se eu era doente. Eu sei que minha filha não é a primeira pessoa com quem você discrimina, mas eu não vou deixar passar, eu não vou virar esquina. Então você pode esperar que na sua porta vai bater um oficial de justiça te intimando, né? Então não, é um mito essa coisa dos 2 anos, né? Vamos esperar que ele fala, vamos esperar que ele anda, vamos esperar que ele senta, vamos esperar que ele brinca. Não! Oi, bem-vindos à História da Casinha. Eu sou a Amanda e eu vou conversar com algumas mães sobre a trajetória delas como mulher, como mãe, sobre a sua maternidade e em específico sobre a sua maternidade atípica. Hoje eu tô aqui com a Ingrid. Oi. E a Ingrid, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões da maternidade. Espero que a gente consiga conversar e seja muito legal. Eu comecei conversando, né? E aí é importante dizer que a gente já se conhece, então eu já sei alguma coisa dessa história, então eu vou te perguntando conforme eu sei. Eu queria que você começasse contando sobre a sua história pessoal. Você, Ingrid. Eita, lá vem a história. Bom, eu sou a Ingrid, tenho 28 anos, sou mãe atípica de 2. A partir do diagnóstico dos meus 2 filhos, eu também descobri o meu diagnóstico. No começo, quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, graças a Deus foi um diagnóstico precoce, foi bem cedo, mas eu me via totalmente perdida, não entendia nada sobre autismo, nunca tinha ouvido falar. E aí, conforme ela foi crescendo, eu fui aprendendo com ela como seria aquele maternar, né? É muito difícil quando você é mãe de primeira viagem e aí logo de cara, pá, vem um desconhecido, totalmente desconhecido. Mas assim, você disse, né, que você descobriu o seu diagnóstico. E antes de descobrir seu diagnóstico, você já era Ingrid, você já tinha as mesmas dificuldades que você tem. Sim. E quais eram elas antes das crianças? Antes das crianças? Bom, socialização. Eu pareço ser muito comunicativa, mas eu não consigo me aprofundar de forma mais intensa com as pessoas, me conectar. Sempre foi assim? Sempre foi assim, desde sempre. Questões sensoriais, seletividade alimentar, mas é aquilo, né? Quando é uma pessoa adulta sem o diagnóstico, é a frescura, é o gênio difícil. E essa família tinha essa percepção de você? Então, desde pequena, minha mãe sempre me via com um olhar assim, um pouquinho de ela é diferente, mas naquela época não tinha tanta informação como se tem hoje. Então, o que eu cresci sendo chata, birrenta, teimosa, é tudo do jeito dela, foram as características que a gente foi vendo na minha filha que levaram ao diagnóstico dela. E antes de as suas características, ela levou você a algum outro diagnóstico que não tenha antes, né, de chegar? Vários. Quais? Como que foi isso? O meu primeiro diagnóstico, né, hoje eu entendo que é uma comorbidade do autismo não tratado, foi o transtorno de ansiedade generalizada. A minha primeira internação psiquiátrica foi aos 9 anos. Hoje eu entendo que aquela crise não foi só uma ansiedade, mas sim uma crise, né? Foi um meltdown do autismo e não diagnosticado. Você lembra? Porque 9 anos às vezes a gente não lembra, né? Eu tenho uns flashes assim, conforme eu vou lembrando, vão se passando assim situações que eu acabo associando e lembrando mais. Mas nessa época dessa internação eu fiquei 1 mês e meio na ala psiquiátrica do hospital, porque eu não conseguia lidar com as minhas emoções naquela época, né? Nós mulheres, né? Chega uma época da puberdade e tal, vem hormônios, fluxo menstrual. Naquela época eu acabei menstruando muito cedo. E aí nisso foi confundindo como uma ansiedade ali por conta da puberdade, mas eu não conseguia lidar muito com as emoções naquela época. Então eu chorava muito,
tudo me estressava. E aí falava, meu Deus, uma adolescente com 9 anos. E como foi pra sua família, pra maternidade da sua mãe? Pra minha mãe na época foi difícil, ela não entendia tanto e a rede de apoio da minha mãe era minha bisavó. Então era muito assim, outra geração Deus, mais... Sim, e totalmente sem informação do que a gente tem hoje, né? Na época até informação para os médicos mesmo, Sim. né? Eu acho que se com 9 anos eu tivesse recebido o diagnóstico correto, talvez eu não tivesse ansiedade como comorbidade, porque com o passar do tempo foi piorando. E aí, quais são os outros diagnósticos que você começou a receber? Eu também já recebi um diagnóstico de transtorno bipolar, mas esse foi um diagnóstico que foi anulado, né? Também por conta dessa questão de lidar com emoções, alterações de humor, das crises que quando a pessoa não conhece o autismo não sabe identificar, né? Mas esse diagnóstico acabou sendo anulado. Mas desde os 9 anos até os meus 26, que foi quando eu recebi o diagnóstico, foi uma vida inteira tratando somente a ansiedade, mas sem identificar o que causava. Por que ela tem essa ansiedade que há tanto tempo é psicoterapia, é medicação, é consulta com psiquiatra e não melhora. E como que foi essa ansiedade na sua maternidade, começando lá na gestação? Bom, a gestação não só da a Eloá, mas também... Vamos começar pela da Eloá, porque eu acho que foi do a Rael, primogênita. Porque do Rael você já tinha uma experiência. Então, a gestação da Eloá também foi bem atípica. Eu tenho endometriose, então desde os 9 anos também, quando começou meu fluxo menstrual, que era muita cólica, fluxo irregular, mês que descia, mês que não descia. Então, eu fui investigando e chegamos ao diagnóstico da endometriose. Então, desde muito pequena, eu nunca alimentei o desejo de ser mãe, porque eu sempre escutava dos médicos. Olha, eu sei que você é muito jovem para pensar nisso, tem uma vida pela frente, mas se você quiser engravidar, se você quiser um dia ter filho, pode ser que você não consiga, pode ser que você passe por abortos, pode ser que você tenha que fazer fertilização, pode ser que você tenha que fazer inúmeros tratamentos. Para uma pessoa ansiosa, isso é... Não, morreu ali a minha esperança. Eu falei, meu Deus, por que eu vou alimentar um desejo que eu não posso realizar? Então, eu nunca alimentei essa vontade, né? E aí, eu já estava num relacionamento com o pai da minha filha já há 2 anos e a gente tinha acabado de casar e morar junto e tal. Então, a gente estava aproveitando, viajando, curtindo aquela fase, né? E aí eu comecei a sentir, né? Nós, mulheres, a gente conhece o nosso corpo, né? Eu falei, nossa, a gente olhava assim no espelho e falava, nossa, eu tô meio... Eu não tô eu hoje. Eu tô diferente, tem uma coisa estranha, né? E aí eu comecei a buscar ajuda médica, né? O meu médico, ele me encaminhou para um endocrinologista e esse endocrinologista me passou inúmeros exames hormonais, dentro deles o HCG. Né? Mas por protocolo. Era o único exame que eu não estava preocupada. Quando eu fui no laboratório, fui, colhei, tudo bonitinho. No dia de pegar os resultados, uma amiga foi comigo. E aí, eu lá. Olhando HDL, LDL. Eu falava, meu Deus, olha isso aqui no Google. Será que eu tenho 3 dias de vida? Né? E aí, a minha amiga foi direto no HCG. Ela virou assim pra mim. Ingrid, o que é reagente? Aí eu... A gente aqui reage, né? Alguma coisa positiva, pelo amor de Deus. O que deu positivo é lá? Seu HCG. Aí eu, oi? Não é possível, eu não posso ter filho? Não. Fui lá no balcão do laboratório. Desculpa, tudo bem, eu acho que vocês trocaram meu sangue. É que eu não posso engravidar. E aqui no meu exame tá constando que eu estou grávida, mas eu tenho certeza absoluta que eu não tô. Logo, a moça do laboratório, ela foi super solícita, ela colheu novamente o exame, ela falou, olha, coloquei seu exame para resultado de urgência, então amanhã vai sair, amanhã, 7 horas da manhã, você já pode puxar no site o resultado, não precisa nem vir buscar. 6h59, eu na frente do computador. Aí deu lá, reagente de novo. Falei, meu Deus, como assim? Não pode ser. Nessa época ainda não trabalhava nessa área, né? Eu trabalhava com tecnologia. E embaixo do prédio comercial onde tinha o escritório de onde eu trabalhava, tinha uma farmácia. Eu fui trabalhar, desci na farmácia, comprei 5 testes, a ansiedade atacando.
Comprei 5 testes, fui no banheiro da empresa, lá mesmo eu fiz 4. Eu falei, eu vou deixar pra matar a certeza, porque tá inscrito nas instruções, tem que ser de manhã, né? Agora é de tarde. Vou deixar um pra amanhã. Então se der esses 4 positivos e esse der negativo, eu vou acreditar no negativo. Né? E aí eu fiz os 4 testes ali na hora, um de cada marca, um de diferente do outro, todos positivos. E ficava, meu Deus, como assim? Uau! Fui pra casa, não falei nada pro meu esposo. E aí eu esperei a manhã seguinte, aí eu fiz de acordo com as instruções do rótulo, positivo de novo. Eu falava, meu Deus, tem um neném aqui, o que eu vou fazer? Ficava, meu Deus, e agora? Aí eu resolvi ligar pro meu endocrinologista. Falei, oi, tudo bem, doutor? Então, sabe o exame que você passou? Acho que eu já sei o que é. Que eu tô estranha. Eu já sei porque que tá tudo estranho. Então, o meu HCG deu positivo. E aí, no mesmo dia, ele falou assim, olha, eu não vou nem marcar o seu retorno, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um encaminhamento para você já começar o seu pré-natal com o obstetra e já vou te dar uma guia, você vê se o plano autoriza, para você fazer o seu primeiro ultrassom. Que quando você for na sua primeira consulta com o doutor, você já leva o ultrassom para já ter uma noção de idade gestacional, porque com ciclo irregular, quando foi sua última menstruação? 2003. Há 3 anos. Né? E aí eu passei no consultório, peguei todo o encaminhamento, o pedido do exame, e aí eu fui consegui um encaixe para fazer o primeiro ultrassom até chegar a data da consulta, e aí foi outro susto. Por quê? Eu cheguei no ultrassom e achava, vou ver um borrãozinho ali, né? E foi muito engraçado. A moça que estava fazendo o ultrassom, ela ficava, essa daqui é a coluninha, esse aqui é o bracinho, olha, tá com a mãozinha na boca. E eu olhava assim, assustada. Muda. Eu não sabia que estava grávida. Reação. Era quase pra nascer. Eu olhava assim, falava, não era pra estar parecendo um girino, um borrãozinho, não era pra ter braço perto, já dá pra ver assim tão cedo. Aí do que ela olhou assim pro meu rosto, né, ela falou, tá tudo bem? Eu falei, então... Eu descobri tem 3 dias e eu não sei de quanto tempo eu tô. Ela, olha, você tá entrando no 5º mês. Eu só não te confirmo o sexo agora, porque tá vendo o cordãozinho tá passando no meio da perninha? Eu olhei e falei, meu Deus! E aí né, nessa questão da maternidade, foi tudo tão rápido. Muito rápido. Você tava tomando medicação? Sim. Assim que o teste deu positivo, eu entrei em contato com o meu endócrino, ele já falou, suspende qualquer medicação que você estiver tomando agora. Para ansiedade, o anticoncepcional, suspende tudo, porque a partir do positivo agora a gente tem que ver se isso não vai afetar de alguma forma. E aí foi outro desespero. Eu falava, meu Deus, 5 meses eu tomando esse monte de remédio. E aí depois a Eloá nasceu, e aí como que foi o desenvolvimento dela até você chegar no diagnóstico? Então, a Eloá, além de ter descoberto com 5 meses de gestação, ela nasceu prematura. Ela nasceu de 30 semanas, que é equivalente mais ou menos a uns 6 meses e meio, entrando para o 7º. E graças a Deus ela nasceu saudável, né? Ela ficou pouquíssimo tempo, foram só 14 dias na UTI, NEL. E lá na UTI NEL já me deram toda a instrução para questão de acompanhamento com a pediatra. E aí, saí da maternidade, 2 dias depois ela já estava com a primeira consulta com a pediatra marcada, né? Recebi todas as orientações para o puerpério. E aí, na caderneta de vacina dela, tinha os marcos de desenvolvimento. Como ela nasceu prematura, a doutora já tinha falado, olha, a gente tem que ficar de olho nisso daqui, porque a idade biológica dela é diferente da idade cronológica. Isso. Né? Apesar dela ter nascido, ela já estar aqui, é como se ela não tivesse pronta ainda. Então ela tem ali coisa de uns 3 meses de atraso. Que é a idade corrigida. Isso, né? E aí a gente ia acompanhando, claro que alguns atrasos teve coisas habilidades que ela apresentou até de forma precoce, ali esperado para a idade cronológica, né? Mas aos pouquinhos a gente via que ela tinha muita dificuldade motora, ela teve muito atraso motor, passou dos 1 ano e 6 meses, eu já estava desesperada, porque 1 ano e 6 meses é o limite do limite ali para a criança já estar dando os primeiros passinhos, né, começando a andar sem apoio.
E aí, antes disso, ela com meses, eu já ficava, doutora, tem certeza que ela não tem nada? E aí vem a frase que toda mãe atípica já ouviu. Você tá maluca, você tá caçando pelo em ovo. Não, é porque ela é prematura. Então, tudo... No seu caso ainda tinha uma justificativa. Sim, tudo era porque ela era prematura. E eu tive que colocar, né, por conta de retorno ao trabalho, né, aquela mãe que concilia a maternidade com trabalho, com casa, né, eu tive que colocar ela na escolinha muito cedo. E eu tinha um olhar muito comparativo dela com as outras crianças. Isso, inclusive, me frustrava um pouco. Porque eu via as outras crianças já andando, dando tchauzinho, batendo palminha, cantando musiquinha. Ela gostava de ficar brincar virada para a parede e brincando com a própria sombra. Eu falava, meu Deus, essa criança é o Peter Pan. Não quer crescer. Isso, fica brincando, né? Com a sombra. E tá brincando com a sombra, né? E aquilo me frustrava um pouco. E até que teve um momento em que a escola mesmo me chamou. Né, teve uma reunião, foi bem de surpresa, assim, também, que eles falaram, mãe, você tem como vir conversar? A diretora queria dar uma palavrinha com você. Ótimo, tudo bem. Cheguei lá, tava a pedagoga responsável pela escola, a diretora, a nutricionista da escola e a tia que ficava com ela, né? Como ela necessitava de muito mais suporte do que as outras crianças, então mesmo sem um diagnóstico, naquela época a escola disponibilizou uma pessoa para ficar com ela especificamente. Então passava todo o período escolar do lado dela. E aí, né, eles apresentaram ali um relatório e falaram, olha, mostra esse relatório para a pediatra dela, porque realmente, né, a gente considera a prematuridade dela, a questão da idade corrigida, da idade biológica, né, mas a gente tem que correr atrás para que esses atrasos não tragam tantos prejuízos. Leva esse relatório para a pediatra dela e a gente vê, né, se ela é encaminhada para algum tipo de terapia, alguma coisa. E como que foi quando você recebeu isso? Porque assim, você já estava observando, mas todo mundo dizia que era coisa da minha cabeça. Exato. E aí quando a escola te deu esse documento, né, que estava escrito ali, o que você pensou, o que você sentiu e o que você fez? Saí da escola, virei a esquina, liguei pro pai dela. Falei, viu que eu não sou maluca? A escola também tá vendo o que eu tô vendo. E aí, chegando em casa, a gente conversou e a gente falou assim, bom, se esse tempo todo a gente tá insistindo pra pediatra que acompanha ela desde o nascimento, que ela tem alguma coisa e ela tem essa conduta de não acreditar no que você está levando, vamos levar lá numa outra pediatra? E aí a gente ligou para várias pediatras do plano na época e não conseguia uma data tão próxima para marcar a primeira consulta, né? Não conseguia encaixe. Aí eu tive a brilhante ideia de falar, vou na UBS, vou na unidade de saúde, né? Ela já toma as vacinas lá, o pessoal já conhece ela, mas eu vou tentar passar ela com a pediatra da USAFA, né? Dependendo do lugar, mas alguns falam UBS, aqui na Praia Grande é USAFA. Aí eu fui na USAFA, pedi pra marcar a consulta, consegui um encaixe pra semana seguinte, já foi bem rápido. E aí passei ela na consulta, a pediatra leu o relatório que a escola fez e começou a me fazer algumas perguntas. Naquela época eu não entendia direito aquelas perguntas. O que tem a ver se a criança gosta de brincar de cavalinho? Se a criança olha quando eu chamo ela? O que isso tem a ver? É porque ela não anda, né? E hoje eu entendo que essas perguntas que ela havia feito, a pediatra, é o protocolo MCHET. No ano que a Eloá nasceu, o protocolo ainda não vinha impresso na caderneta de vacina. Nos anos seguintes já vinham. Sim. Né? Então, eu tinha ali os marcos de desenvolvimento que eu marcava na caderneta a pedido da primeira pediatra da Eloá, levei para ela olhar também, ela olha, é a primeira vez que eu tô atendendo a Eloá, eu não posso assustar vocês com um diagnóstico, mas eu vou dar 2 encaminhamentos para a Eloá. Um desses encaminhamentos foi para o serviço de intervenção precoce, que foi para ela iniciar as terapias, né, para estimular mais e ver se ela tinha um desenvolvimento melhor a partir das terapias, e o outro foi com um neurologista. E aí, nesse processo, dessa parte de diagnóstico, você se sentiu, assim, não, eu sabia alguma coisa tinha, eu estava certa,
Ou, meu Deus do céu, será que foi a precocidade, a prematuridade dela? Será que foi a medicação que eu tomei? Será que foi o pré-natal que eu não fiz? Milhares de culpas surgiram, milhares. Veio o alívio, aquela sensação de... Eu sabia que tinha alguma coisa, ninguém me ouvia, mas eu sabia, mãe sabe, mãe sempre sabe. Se você sente, independente do que familiar pense, as pessoas à sua volta pensem, busque. Eu acho muito cruel uma pessoa desencorajar uma mãe que sente que seu filho tem alguma coisa. Às vezes pode não ter. Sim. Né? Pode acontecer. Mas o quanto mais... não é ruim. Exatamente. Quanto mais cedo a gente for atrás e conseguir identificar, melhor. Eu não me arrependo nem um pouco de ter ido tão cedo. A Eloá tinha 9 meses quando... ela tinha 7 meses quando veio essa consulta e 9 meses quando começou as terapias, né? E aí ela foi sendo acompanhada pelo neuro. Mas você não falou com as culpas que vieram? As culpas. Ficava pensando, meu Deus... Será que ela nasceu prematura, a prematuridade está afetando o desenvolvimento dela por causa dos remédios que eu tomava, de eu não ter identificado o sentido antes, né? E isso não gerou em você, porque você já tinha a ansiedade e junto com a ansiedade sempre tem, às vezes, um quadro depressivo. Eu tive o baby blues assim que ela nasceu, então toda essa fase eu fui tirando força, assim, focando extremamente nela, mas por dentro eu tava despedaçada. Eu tive o baby blues, né, que é a depressão pós-parto, só que no baby blues, diferente da depressão crônica, eu não tinha essa sensação de ficar chorando toda hora, mas a primeira coisa que eu fiz foi me isolar. Eu não queria receber visita, eu não queria ninguém em casa, eu não queria ajuda, eu não aceitava a rede de apoio. E você tinha? Na época eu tinha, né? Na primeira gestação eu tinha essa rede de apoio disponível, mas eu recusava. Eu me fechei numa bolha que eu queria ficar só eu e minha filha, né? Nessa época, inclusive, eu botei até o pai dela pra fora de casa, porque eu só tava tentando entender ali, associar o que estava acontecendo. E eu sofria muito com isso. E aí, bem próximo disso, vem um diagnóstico que é um processo longo e difícil de compreender. E eu queria que você falasse para você, enquanto mulher, como que foi esse processo do diagnóstico? O que você sentiu? Olha, até um tempinho atrás, eu falava que eu não tive luto. Porque é aquilo, eu insistia tanto que tinha alguma coisa que quando veio o laudo, o médico me deu ali, ela tinha 1 ano e 6 meses, ele me deu o laudo, falou, olha, ela tem autismo. Eu lembro até hoje, minha reação pro pediatra foi pegar o papel, ler assim pro neuro e... Ai, graças a Deus. Geralmente o neuro entrega a mãe e faz, meu Deus, o que eu vou fazer? Chora, eu olhei assim, ó, ai, graças a Deus. Ele olhou pra minha cara espantado, eu... Não, agora com papel eu posso ir atrás dos direitos dela, né? Ela ter o profissional de apoio na escola, formalizado, porque na época ela tinha essa pessoa que acompanhava ela, mas a qualquer momento poderiam tirar, porque era ela meio não tinha... um favor, vamos Exatamente. dizer assim. Não era direito. Exatamente, era um favor. Então, a qualquer momento que outra criança que necessitasse de mais suporte do que ela, poderiam tirar essa pessoa dela e deixar ela ali, né? E aí, agora eu posso correr atrás das terapias, posso correr atrás do convênio, posso correr atrás do profissional de apoio escolar, porque nesse processo de até chegar o diagnóstico, eu já ia consumindo informação. E é isso que eu queria que você falasse um pouco, porque, como você disse, você trabalhava em outra área, né? Como algumas, não todas as mães atípicas, né? Mas aí depois você chega a esse universo atípico e o que você fez com essa informação? Você foi atrás de mais informação para seu conhecimento. Isso, né? Quando eu falo, né, com 9 meses ela começou as terapias, lá no CIPTEA, que era o Serviço de Intervenção Precoce, eles faziam treinamento de pais. Então, muito do que eu precisava aprender, eu aprendi no Serviço de Intervenção Precoce. Então, o que era autismo, o que era ciência ABA, como que funcionava, né? Nós éramos mães, né? Nós pais responsáveis, éramos treinados para aplicar os programas de ensino com a criança em casa. Isso ajudou
muito. Foi a base ali de eu ter a curiosidade para ir buscar mais. Então, eu pesquisava na internet, existe algum outro método terapêutico, existe alguma outra coisa além da aba com base científica para estar tratando, existe algum medicamento, tem cura, não tem, porque era uma coisa totalmente desconhecida, né? Na primeira vez, na primeira consulta, com 7 meses, que ela falou, olha, pode ser que a Eloá esteja dentro do transtorno do espectro autista. Eu olhei, transtorno da onde? Eu nunca nem ouvi falar disso. O que é TEA? Não sei, né? Pra mim, TEA é achar em inglês. E aí, quando você, né, começou a estudar e ver o desenvolvimento, né, da Eloá, quais foram as identificações que você teve com você e essa curiosidade de ir atrás do seu diagnóstico, mesmo que tardio? Eu não reparava tanto, mas as características dela que levaram ao diagnóstico, por exemplo, questão de não sustentar o contato visual, que nem olho para você um pouquinho, eu paro um pouquinho, olho para nada. Era muito forçado, né? Às vezes eu estava conversando assim com a pessoa, eu acabava dissociando da conversa para tentar manter um padrão de comportamento. Tipo, se eu não estiver olhando, ela vai achar que eu tô mentindo. Olha mais um pouquinho. Exatamente. Eu só sorria e acenava. Ai, que legal, né? Uhum. O que ele falou? Não faço a mínima ideia. Né? Então, era fazer aquele esforço para ficar sustentando contato visual. Chamado do nome. Minha mãe falava que quando eu era criança, eu tinha que berrar para eu olhar para ela, porque se ela ficasse, filha, Ingrid, não. Ei, oi, ou filha, olha aqui, eu não olhava, né? Seletividade alimentar, que eu tenho até hoje, né? Então, muitas dessas coisas, assim, que levaram ao diagnóstico da minha filha, estereotipias, né? Minha mãe olhava para ela e falava assim, algumas das coisas no início, quando a gente não conhece, não entende as funções desses comportamentos, dessas estereotipias, a gente às vezes se sente um pouco incomodado no comportamento da criança, né? Principalmente socialmente. Se a gente que é mãe e pai convive com aquela criança, a gente se sente incomodada, imagina as pessoas de fora como não vão julgar essa criança. Uhum. Né? Então, ela estava fazendo alguma estereotipia, né? Por exemplo, ela tem uma que é bater os pés. Ela levanta os pezinhos pro alto e bate palma com os pés. Minha mãe falava que eu fazia quando eu era criança. Eu falava, e você achava isso normal? Era seu jeito de ficar calma, você ficava tranquila. Você levantava os pezinhos pro alto e batia um no outro, eu sabia que você estava tranquila. E minha filha faz isso também, desde bebê até hoje. Né? E eu olhava aquilo, eu ficava incomodada. Então, muita coisa minha mãe falava assim, não briga com a menina, você fazia a mesma coisa. E aí foi quando você falou... Não força ela a comer, você quando eu era criança comia só arroz puro. E eu não acreditava muito no que a minha mãe falava, até um dia que ela me trouxe um bolo de fotos... mostrando, né? Naquela época não tinha tanto, como hoje a gente tem gravações de stories, né? Tem no celular mais acessível, naquela época era fita cassete e fotos impressa, né? E aí ela vem com um bolo de fotos, aqui ó, você batendo os pés, aqui você comendo seu arroz, aqui você tapando os ouvidos, aqui você sensível com a luz, né? Aqui, ó, eu tava te chamando e você nem tava ouvindo. Ah, você tava passeando comigo no shopping e você nem olhava pras coisas. Você andava pra frente assim, parecia que... Aí você falou, pera lá. Aí eu falei, mãe, que te falavam? Quando você me levava na pediatra, falavam o quê? Quando você falava, eu falava que você era um pouquinho difícil de lidar, um pouquinho teimosa. E ela falava, teve pediatra que falava que seu tratamento era te dar uma surra. Mas eu, como sua mãe, não vou fazer isso, né? Já teve gente que falou que eu sou do jeito que eu sou porque eu como industrializado, que se eu fosse vegana não era assim. Meus filhos não seriam autistas se eu não tomasse Coca-Cola. E aí, sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do fator genético? Então, você ser uma pessoa autista, aí você teve a Eloá, né, que também está dentro do transtorno, e aí quando você ficou grávida do Rael, você tinha essa informação da questão do fator genético? Tinha. E como que foi? Quando eu engravidei da Eloá e veio o diagnóstico dela, ali já morreu o meu primeiro tabu, de que sim, eu posso engravidar. Não é porque eu tenho endometriose que é impossível eu ter um filho, não. Né? Então, se eu tive o primeiro, eu sabia do risco de ter o segundo. A partir dali, eu sempre tentei me preparar psicologicamente caso acontecesse, mas eu sempre fiz o possível para me prevenir e que não ocorresse, mas caso acontecesse,
eu não sofrer como eu sofri pela falta de informação na época da Eloá. Então, eu estava mais preparada. Então, eu tive ali o treino de paz, consumi informação. E nessas de ir buscando mais informações, eu acabei ficando hiperfocada na questão genética, né? De onde vem o autismo? Realmente é hereditário? Quais as chances dentro de uma família de ter mais um filho, né? E aí eu vi que quando a criança, né, a primogênita de um casal, ela é autista, é porque a carga de genes associados que ela carrega é muito alta. Então, eu já sabia que se eu tivesse um segundo filho, a chance dele ser autista era muito alta também. E aí eu fui entender pela questão do sexo, né? Quando a primogênita é menina e ela é autista, a chance de um segundo filho, se for menino, o autismo a gente sabe que é representado pela cor azul, pela predominância no sexo masculino. Então, eu já pensava, bom, tá, tô grávida. Se for menino, é muito, muito, muito alta. Eu meio que já aceitava que quase 100% da chance de ser autista também. Mas, se fosse menina, a chance seria um pouco menor. Não que não houvesse, mas seria menor a possibilidade por conta da predominância. Eu lembro, eu não lembro quantos meses o Rael tinha quando você ligou para Patrícia, você estava na USAFA, que você queria já o encaminhamento para ele começar a intervenção precoce. Ele ia completar 6 meses na semana seguinte. Ele estava e você já... E eu já olhava e eu falava para a pediatra, eu falava, doutora, eu já conheço esse caminho, eu já passei por essa estrada. Esse menino é autista, sim, me dá esse encaminhamento. E mesmo sendo um segundo caminho, uma mãe que já tinha uma criança atípica, o lugar que você era ouvida era o mesmo? Era o mesmo, do você tá caçando pelo em ovo. Essa mesma pediatra, quando eu liguei para Patrícia, eu liguei para ela chorando de desespero. Eu falei, Patrícia, me ajuda, meu filho precisa de Cipiteia tanto quanto a Eloá precisou, né? Eu entendo que hoje a lista de espera, a busca pelo programa, pelo serviço é muito mais alta, né? A incidência de diagnósticos está muito maior. Mas ele precisa, eu sei que meu filho precisa, eu estou acompanhando os marcos de desenvolvimento dele e eu vejo que ele tem muitos atrasos, e atrasos significativos, que se eu não correr atrás agora, vai impactar para ele no futuro e muito. Só que a médica falou pra mim que o diagnóstico de autismo só se dá a partir dos 2 anos. E eu briguei com ela, falei, não é, porque a minha filha começou a investigação com 7 meses, 9 a intervenção, e com 1 ano e 6 ela já tinha o laudo. Né? Então, é um mito essa coisa dos 2 anos, né? Vamos esperar que ele fala, vamos esperar que ele anda, vamos esperar que ele senta, vamos esperar que ele brinca. Não, eu já sabia. Então, ela acabou entrando em contato com a CESAP, né, com a Secretaria de Saúde ali na hora. E aí a CESAP entrou em contato com a unidade de saúde e falou, dá um encaminhamento para essa mãe, né? E aí a gente esperou sair a vaga do Rael, mas até sair a vaga dele para começar o serviço, o que eu aprendi fazendo com ele lá, eu já aplicava com ele em casa. E aí o seu sentimento quando você, lógico, como você falou, você já sabia para essa questão genética, mas quando chegou o diagnóstico do Rael, qual foi a sua preocupação, o seu sentimento com sendo mãe atípica de 2 crianças? Na gestação eu já pensava muito nisso. Como eu já sabia da possibilidade do autismo ser muito alta, né, principalmente depois do ultrassom que confirmou o sexo, né? Então, eu já lia muito sobre a genética do autismo naquela época e eu fui tentando me preparar psicologicamente ainda na gestação. E eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso por mim. Me ajudou muito nesse processo. Então, eu conversava com a psicóloga, né? Eu ainda fazia o acompanhamento com o psiquiatra por conta da ansiedade também. E eu falava, olha, eu tenho muito medo do meu filho ser autista e eu não dar conta, eu não saber o que fazer, porque vão ser 2 crianças e é um espectro. Talvez tudo que eu aprendi fazendo para minha filha não sirva para o meu outro filho. E aí, isso me desesperava um pouco
E na terapia eu levava isso para minha psicóloga, a gente conversava muito, eu lia muito, eu consumia muita informação, não me arrependo nem um pouco. Então, o que me aliviou ao confirmar o diagnóstico dele era eu já sabia, eu já aceitava, e o que eu poderia fazer é o que eu fazia pela minha filha. Observar o que ela realmente precisava, o que era realmente relevante para ela, os déficits que ele tinha, né? E focar nisso. E o quanto você precisou brigar para tudo isso que você queria para eles? Muito. Até hoje. Até hoje é muito difícil. Por isso que eu falo, na hora de receber o diagnóstico, eu não sofri o luto, porque eu já sabia, eu já sentia. Mas conforme você vai vivendo situações, você vai sofrendo por essas situações. Então, o que eu não chorei quando eu recebi um laudo, um papel confirmando, eu chorei na dificuldade de conseguir, né, por mais que seja direito, esteja dentro da lei, para conseguir uma atendente para estimular ele na escola, para ficar com ele, né? Tenho até hoje, em relação à comunicação, a Eloá, ela é verbal, o Rael não é. As pessoas não sabem se comunicar com ele, então eu sou ali a tradutora do meu filho o tempo todo, né? E também você não sabe o que acontece com ele no período que você não tá com ele. Exatamente, isso me assusta muito, né? Inclusive, eu tenho muito receio, assim, de deixar eles com babá, com pessoas estranhas, né? Levou muito tempo para eu confiar na escola, eu era aquela mãe que aparecia no meio do dia do nada, só para ver se estava tudo bem. Porque eu falava, a Eloá, ela tem a comunicação prejudicada, mas ela ainda consegue relatar um pouquinho. Ele não fala nada. E você acha que você, a Eloá ou o Rael, em algum momento tiveram direitos violados? Muitos. Muitos, muitos. Agora é o momento que eu choro. Desculpa. Meu primeiro choque, assim, com a Eloá, graças a Deus, a inclusão dela foi muito mais fácil. Não só na escola, mas em sociedade. Mas quando ela foi discriminada, eu tive que abrir um processo contra a avó de um coleguinha de sala dela, uma criança que é super amorosa com a minha filha, mas que um familiar responsável por ele chamou minha filha de doente, que ela não podia sair de casa se ela não estava pronta para o mundo, que eu deveria pensar antes de colocar filho no mundo se eu era doente. E aquilo lá pra mim foi... Mas você sempre, mesmo com essas dificuldades, você fez o que era certo e buscou seus direitos. Você não se calou. Sim. Mesmo sendo, lógico, não era uma criança, não foi ela. Sim, assim que essa pessoa deferiu essas palavras, né, contra a minha filha, eu só olhei pra cara dela e falei assim, eu devia te bater aqui até dizer chega, até eu gastar minha mão, mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que minha filha tem direitos e tem meios legais de eu resolver isso. Eu sei que minha filha não é a primeira pessoa com quem você discrimina, mas eu não vou deixar passar, eu não vou virar esquina. Então você pode esperar que na sua porta vai bater um oficial de justiça te intimando. Chamou minha filha de doente, que ela não podia sair de casa se ela não estava pronta para o mundo, que eu deveria pensar antes de colocar filho no mundo se eu era doente. Mas, inclusive foi o motorista do ônibus que a gente estava, porque isso aconteceu dentro do ônibus. Aconteceu porque a Eloá estava sentada no banco preferencial e eu estava em pé. E qual mensagem você deixa para as mães? Assim, eu vejo muito você, a sua maternidade, eu sempre falo para você, mas é relacionada a essa força, a essa luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E dentro do TEA, como a história da Eloá, né? Ela é uma criança aparentemente, visualmente típica, e aí a luta pro direito dessas crianças, dessas pessoas, dessa população, eu acho que ela é muito mais silenciosa do que uma violação de direito de uma pessoa com deficiência física, visual, que é algo que a gente consegue ali ver. É como se você estivesse dando abertura para que façam isso, não só com o seu, mas com o outro, com o outro, com o outro, né? E entendam, estudem, busquem saber todos os seus direitos, né? Todos.
Para você ir na escola do seu filho, você ir fazer uma matrícula, recusaram a matrícula, não disponibilizaram. Conhecimento é a maior virtude que você vai ter como mãe. Não só como mãe atípica, mas mãe de modo geral. Você tendo conhecimento, você combate qualquer coisa que possa acontecer. Então, busque saber seus direitos, não se cale. Não é porque foi só um comentário ruim, né? Vai acontecer outras vezes. Quando você coloca limites, você coloca uma barreira. Olha, isso você não vai fazer comigo, isso você não vai fazer com o meu filho. Também vai impactar nas próximas gerações, nas outras crianças, nas que já sofreram com isso e ficaram caladas. Então, vai atrás sim, registra boletim de ocorrência sim. Não se cala, não deixa passar, porque ali você vai estar dando seu posicionamento. Você pode fazer isso ou você não pode fazer isso. E eu não me arrependo nem um pouco. Depois disso, inclusive, depois de todo o processo, né? Esse menininho, ele ainda estuda com a Eloá na mesma sala, eles mudaram de escola, eles vão dividir a mesma turma novamente esse ano. Essa pessoa veio me pedir desculpas e familiares dessa pessoa também me procuraram e falaram, olha, graças a você, ela aprendeu e não faz mais. A inclusão chega para a comunidade onde a gente está através também dessa luta. Sim. Queria muito agradecer essa participação, essa conversa. Obrigada. Obrigada mesmo. E vocês que estão acompanhando, a gente vai ter cada vez mais episódios e trazer um pouquinho dessa realidade da luta de mulheres, da maternidade, em específico da maternidade atípica, que está muito, muito, muito junto com a luta pela inclusão de todas as pessoas. É isso.